Com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 13h05, 13h05, dando sequência aqui à nossa programação. Como nós falamos aqui na hora que a gente finalizamos a participação de Luzidete Barreto, que nós estaremos já com a participação também dos profissionais aqui da área de saúde do nosso município, falando um pouco sobre a campanha aí, né? Setembro Amarelo, que merece a gente adentrar e refletir bastante sobre esse tema, pela necessidade, principalmente no momento que estamos vivendo aí, né? Esse ano 2020, a gente sempre cita aqui, né? Um ano realmente atípico, né? E que merece aí estar discutindo aí essa questão da realidade que nós estamos vivendo aí durante esse ano. Mas vamos aqui já começar, que Ed está aqui na linha de frente. Boa tarde, Ed Carlos. Boa tarde, JC. Boa tarde, ouvintes. O Anderson também está aqui conosco, né? Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E hoje, né, vamos voltar a falar. No ano passado eu estava aqui, né, discutindo essa questão desse tema, mas esse ano com uma proporção diferente, e com uma preocupação ainda maior do que em relação ao que a gente discutiu no ano passado, né? Esse ano é um ano atípico, né? Pela primeira vez a gente enfrenta uma situação tão generalizada de pandemia. Então, o suicídio, ele é um tema que ele vai estar mais presente, né? A gente tem aí uma expectativa, infelizmente, de que os índices de suicídio, enfim, os transtornos mentais, de modo geral, eles venham a ampliar, né? Então, é um tema ainda mais urgente, é um tema ainda mais imediato a ser explorado, a gente está trazendo orientações, a gente está falando sobre para estar identificando e também trabalhando sobre para diminuir esses índices, esses casos de suicídios que são tão alarmantes no Brasil e no mundo, né? E em relação à campanha desse ano, Ed, também, o Anderson aqui, como é que tem sido trabalhado? Porque a própria dificuldade, né, do Covid em si, em ter contato com as pessoas, então se ampliou essa dificuldade, como é que tem sido realizado esse trabalho esse ano? Zé, esse ano, nosso foco principal, mais uma vez, em relação ao CAPS, será nosso sarau. De antemão, já vou até deixar o convite. Todos se recordam da maravilha que aconteceu no anfiteatro no ano passado. Foi lindo, muito intenso. E esse ano, infelizmente, teremos que ficar um pouco distante. Teremos que ficar via online. E desde já eu deixo o convite aqui para todos, para que assistam a nossa live, que é nosso Sarau pela Vida, que será realizado no dia 24/9, próxima semana já. E durante a semana estaremos divulgando alguns pequenos vídeos e já deixando as plataformas digitais em que será gravado e transmitido ao vivo. Então aí, né, de certa forma é um mecanismo importante, a gente não pode deixar passar esse momento em branco sem refletir, né? E como eu estava a participação aqui anteriormente, com o Luzidete, falando sobre a questão do medo, né, em si, e a gente via as pessoas aí se expondo, se abrindo, relatando, trazendo essa questão da necessidade, e eu acho que através desse mecanismo que nós temos aí hoje, que é a internet, pode se abrir essa janela, vamos dizer assim, para as pessoas poderem chegar até os profissionais, relatar aquilo que está passando, a sua dificuldade, e buscar orientação através desse mecanismo também, né? O Anderson também, Ed. Sem dúvida, né? A gente vem explorando cada vez mais essa alternativa de utilizar as mídias sociais, o trabalho frente à internet, para estar promovendo saúde mental, né? E a iniciativa do Sarau, ela é mais uma dessas possibilidades, né? De poder tá trazendo o tema, né? E o Sarau, eu gostaria também de falar sobre o plantão psicológico que vem acontecendo, que tem sido uma parceria entre todos os psicólogos atuando na saúde, na educação, na assistência, que vem unindo forças aí também para realizar um trabalho de acolhimento à população
e está também ajudando, né? Então a gente vem tentando de todas as formas, com todos os cuidados possíveis, com base nessa realidade que a gente vive hoje, da pandemia, está trazendo informação, está buscando meios de estar ajudando a população nesse momento, que é mais difícil, que é mais dramático realmente. A questão do acesso, né, das pessoas a esse serviço que estão fazendo através do plantão, como é que funciona? Tem contato? As pessoas procuram algum setor? Como é que funciona? Nós temos o contato do plantão. Eu posso logo mais estar deixando aqui também para você estar passando para os ouvintes, né? E aí a pessoa que estiver necessitando pode entrar em contato com o plantão, e esse atendimento ele é redirecionado, né? Então a pessoa ela vai ser acolhida inicialmente por telefone, mas depois, havendo a necessidade, ela também pode estar sendo agendado um atendimento presencial ou até online. Alguns psicólogos estão oferecendo esse acolhimento online também, e assim o indivíduo ele vai receber esse suporte, né? Logo mais, JC, eu vou deixar aqui também o contato do plantão. Não sei assim de cabeça, mas eu vou estar deixando aqui para você estar passando para os nossos ouvintes. Em relação à questão de demanda, né? A gente temos aí já uma demanda grande em anos anteriores, em virtude do que nós estamos passando esse ano. A ausência do ano letivo, nós tivemos a aula, muita gente em cada aglomeração, realmente chegou a aumentar essa questão da demanda aí pela questão de buscar realmente um equilíbrio na questão da saúde mental? Sim, de modo geral, sempre houve uma demanda grande, né, por saúde mental, e assim, o que a gente percebe é que a cada ano, né, aumenta. Esse mês de setembro é um mês que, de certa forma, por nós estarmos falando sobre saúde mental, acontece também uma sensibilização. As pessoas também, felizmente, algumas pessoas acabam buscando mais, e também nesse período, por estarmos vivenciando a pandemia, isso também a gente percebe que o sofrimento psíquico ele está mais presente em nossas vidas, né? As pessoas, em função do isolamento, em função de toda a realidade que a gente está vivendo agora em função da pandemia, né? Então JC, a demanda por saúde mental é muito grande. Infelizmente, o que a gente percebe é que, na realidade do suicídio, né, observando esse tema, infelizmente, boa parte dessas pessoas, elas acabam não buscando ajuda, ou pelo menos não buscando ajuda diretamente. O suicídio é um tema que ainda gera muito tabu, que ainda é muito complicado. Então existe todo um preconceito em torno dessa temática. Muitas pessoas acabam associando o suicídio a uma espécie de inabilidade em lidar com os próprios problemas, o suicídio como um tema que vai refletir para algumas pessoas uma falta de fé. Então existe muito preconceito, mas o que a gente observa é que é um tema que está presente na nossa realidade, né? Se você observar, alguns estudos vão dizer que a cada 100 pessoas, entre 17 a 20 já pensaram em suicídio, né? Em algum momento da vida. Se você olhar, a depressão é uma doença muito comum, né? Muitas vezes as pessoas que sofrem de depressão sequer têm uma noção que passam por isso, né? 97% das pessoas que se suicidam, elas têm algum tipo de transtorno mental, ou uma depressão, ou um transtorno bipolar, e não necessariamente alguma coisa mais complexa, né? Mas
essa busca pelo cuidado, pela assistência, ela acaba muitas vezes não acontecendo, né? Então a gente precisa quebrar esses paradigmas, essa resistência pelo cuidado com a saúde mental, que infelizmente acaba afastando as pessoas de buscarem um atendimento adequado, a tempo, para lidar com isso. São pontualmente 13 horas e 15 minutos, 13 e 15, ainda nessa questão, né, da saúde mental. E aí, trazendo alguns tópicos que a gente falava antes com o Luzinete aqui, né, na nossa programação, relacionada à questão do medo, né? As pessoas realmente têm aquela questão do receio, as pessoas têm medo de se expor, e às vezes, né, não tem conhecimento de como buscar realmente orientação, ajuda profissional para poder superar aquela dificuldade. Inclusive teve um dos relatos, né? Citava aí a dificuldade de sair de um relacionamento, né, em virtude aí do medo de ser julgado, né, pela sociedade em si, né. Que tipo de orientação vocês trazem também para essas pessoas nesse momento aí, que estão enfrentando esse tipo de dificuldade, esse medo? Essa questão do julgamento em si, eu estava até falando com uma amiga essa semana que é muito mais fácil julgar do que ajudar em si. Quando a gente fala do medo, na verdade, é o medo relacionado ao preconceito. Porque temos uma cidade de pequeno porte, onde eu estava conversando ali fora com o Ed, onde a maioria conhece a maioria, e os olhares mudam, simplesmente por você estar procurando ajuda relacionado à saúde mental. Logo agora pela manhã eu estava falando com meus colegas na unidade, porque cuidamos de todo o nosso corpo, mas tem esse tabu quando falamos em cuidar da mente. Pegamos um exemplo de uma pirâmide e colocamos como nosso corpo. Falamos de topo da pirâmide. Observe quem está no nosso topo, nossa mente. Porém, é uma dificuldade no ato de cuidar, devido a esses julgamentos que inibe a pessoa de procurar ajuda, que eu sei que são diversas pessoas. Eu não tenho um número de pessoas que nesse momento estão em casa com algum tipo de sofrimento relacionado à saúde mental e não busca ajuda justamente por isso, por ser chamado de louco, ser taxado na rua e vários outros fatores que fazem com que essa pessoa acaba regredindo cada vez mais em sua vida. Então, a coisa realmente é complicada. Se as pessoas não tiverem realmente uma mudança de consciência no geral, né, aquela questão de aí acaba trazendo para a questão religiosa em si, né, a própria evangelho religiosa trazia isso, né? A questão de a gente estender a mão para o outro, buscar realmente fazer pelo outro, e inclusive uma passagem, né? Os jovens estão na rua tocando, tal, o pessoal está ali, passa despercebido, nem nota o que está sendo realmente realizado ali. Então há realmente um descaso em relação a essa questão de observar no outro, ou ajudar, colaborar o outro nesse fato aí. Agora, o julgamento é algo realmente fácil, que as pessoas ali, você faz 1000 coisas positivas, mas um pequeno deslize, uma mini falha, o julgamento é de imediato. Quer dizer, 1000 coisas que você fez, não recebeu nenhum elogio, nenhum realmente de complementação. É complicado nesse sentido também, né? São 13 horas e 17 minutos, 13 e 18, por mais um minutinho, dando sequência aqui com a nossa maior audiência no horário. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 13 horas e 18 minutos, 13 e 18. Mandar um abraço aqui para a Cícera, que está aqui. Boa tarde, participando aqui pelo Facebook. Também Celina Conceição está aqui, né? Boa tarde, Celina. Obrigado sempre pela audiência de vocês aí que interagem pelas redes sociais e também quem está aí pelo aplicativo em todo o Brasil, nos acompanhando sempre. Então, um nosso abraço especial. O pessoal está em São Paulo, no Rio de Janeiro, com muitos já manifestaram aqui, né, mensagem aqui mais cedo através do WhatsApp e também através do nossa página no Facebook, sempre comentando aí nossas reportagens. Não só quem está aqui em São Felipe, mas quem está fora e aí, né, tem esse acesso, né, as nossas participações aí com nossos entrevistados, também aí as matérias que são publicadas no site e que são vinculadas também aqui na rádio e está sempre interagindo conosco. E a gente fica feliz em contar com a participação de vocês também em todo o Brasil. Voltando a falar aqui com o Ed também, com o Anderson, né, a respeito aí dos serviços, principalmente nessa área aí, que estão sendo disponibilizados nesse período aí de pandemia. O que é que vocês podem trazer em relação a esses serviços? E as pessoas que têm realmente uma demanda, de que forma também buscar esse serviço? Como eu sempre falei, independente de pandemia, todos os órgãos públicos
Eu posso falar de CRAS, CREAS, posso falar do CAPS, dos postos de saúde. Tem como obrigação escutar, ouvir o usuário e direcioná-lo ao local correto a ser ouvido, a ser tratado, digamos assim. E quero deixar claro à população em si que dentro dos limites e dentro das limitações da Organização Mundial da Saúde, a psiquiatria do município está funcionando. O CAPS está atendendo, não posso dizer que normalmente, porque devido à aglomeração temos que reduzir o número, porém, havendo a necessidade, é feita uma escuta com os profissionais técnicos da área e a partir daí avaliamos a situação dessa pessoa, se terá que passar na psiquiatria ou não, com a maior, como posso dizer, organização possível, para não estar levando risco aos nossos usuários e aos próprios profissionais. E para finalizar minha fala, para passar para a Ed, mais uma vez falando em relação ao Sarau e ao Setembro Amarelo, ano passado, diante de várias campanhas que fizemos em escolas, fizemos caminhadas, fizemos feira aqui na praça, e tivemos nosso sarau também. Veio a lembrança da minha colega agora na cabeça e deu uma confundida, que Deus a levou. Esse ano eu não pude estar aqui presente com a gente, como 2 anos seguidos já pude vir com ela, mas digamos que Deus sabe o que faz. Aí eu peço às pessoas que façam pergunta, tirem suas dúvidas, porque terá líderes religiosos nesse sarau, terá todos os psicólogos do município e será muito importante. Tenho certeza que transmitir palavras de conforto e de solução de dúvidas é muito importante nesse momento. São 13h21 minutos, 13h21. Em outra oportunidade, vamos estar convidando antes também para falar, né? A questão dos projetos que estavam sendo executados no ano passado, aquela questão das comunidades em si, um projeto que foi assim, buscado, né, através da questão da dependência de algumas pessoas, de algumas comunidades que tinham, principalmente a questão dos vícios ao álcool, entre tantas outras situações, né, que foi realizada aí. Como é que foi realizado esse trabalho, que a gente acabou na correria, chegou nesse ano 2020, a coisa que ficou complicada em virtude do Covid, aí poucas coisas a gente pôde fazer na área de comunicação, mas que a gente possamos, em Deus, que a gente possamos estar aí, né, superando essa dificuldade o mais rápido possível, para poder a gente, né, buscar ver os resultados, como foi aquela questão da aceitação também para a população nesse sentido, aquele trabalho que vocês buscavam realizar e amparar essas pessoas também. Mas vamos aqui com o Ed complementando também aí para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje, falando um pouco sobre saúde mental. Então, o suicídio é um problema de saúde pública, né? Então a gente precisa trabalhar esse tema falando sobre ele, né? Trazendo quanto mais informação sobre, melhor, né? Quebrando preconceitos e, enfim, cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas por ano no mundo morrem em função do suicídio. No Brasil, vamos para mais de 10 mil pessoas, né? Existem estudos que vão dizer aí que uma pessoa suicida a cada 40 segundos, enfim. Então é um tema que traz uma discussão, é um tema muito relevante e a gente precisa estar falando sobre isso e gerando oportunidades também para estar acolhendo as pessoas. Abordar esse tema, eu trago o papel central de quem quer acolher alguém que vem apresentando sintomas depressivos e ideação suicida, é primeiramente escutar, fazer um bom acolhimento. Não adianta você tentar simplesmente obrigar uma pessoa, dizer para ela não pensar, para ela não falar, para ela agir dessa ou daquela maneira, julgar, tratar de uma maneira muito moralista, porque isso acaba afastando mais do que possibilitando a ajuda, né? Então, escutar, acolher, entender de onde vem esse sofrimento, aquilo que você não consegue entender no outro é uma realidade para ele, né? Faz sentido para ele, não necessariamente precisa ser para você, né? Mas escutar um primeiro passo para que você consiga trazer realmente um alívio para esse sofrimento.
mas também trazer para essa pessoa a necessidade de buscar um cuidado especializado, né? Muita gente tem aquela resistência, eu não preciso de psicólogo, né? Como se precisar de psicólogo fosse um sinal de fraqueza, né? Precisar de um psicólogo fosse quase que um atestado de loucura, né? Eu não preciso de psicólogo, eu não sou louco, né? Já vem essa frase. Então existe um estigma muito grande, um preconceito muito grande ligado à questão da saúde mental. Você pode aceitar que você tem uma doença física, que você tem uma incapacidade, uma limitação, mas quando a gente fala de saúde mental, as pessoas se sentem ofendidas, né? É vergonhoso assumir que tem uma depressão, é vergonhoso assumir que tem uma bipolaridade, é vergonhoso assumir que tem um transtorno de ansiedade. Então, a gente precisa, aos poucos, como sociedade, quebrar essas barreiras e trazer essa abertura para o cuidado, né? Todos nós precisamos cuidar tanto da saúde física como mental, inclusive nós psicólogos, nós profissionais de saúde que trabalhamos com saúde mental também. Então, quanto mais preconceito que existe nessa abordagem, pior, né? E a depressão vem aí como centro dessa problemática, depressão, os transtornos de humor, para falar de suicídio, né? Porque é uma das principais causas ligadas a isso. Então, para a gente poder estar falando de depressão, é muito comum as pessoas associarem a depressão à ideia de tristeza, né? Não necessariamente a depressão ela se resume a isso, mas isso é digamos assim, uma ideia que se tem muito comum sobre a depressão, né? A depressão ela vai trazer esse rebaixamento de humor. Muitas vezes a pessoa ela sente uma sensação não necessariamente de tristeza, mas um vazio muito constante, que ela nem sempre sabe de onde vem, a origem disso, um desânimo, um rebaixamento da energia, da capacidade de sentir prazer, né? Uma anedonia, né? Por assim dizer, alteração no sono, na alimentação. Então é muito interessante prestar atenção nesses sinais, observar se é uma questão transitória. A gente sabe que com a pandemia as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão menos ativas e tudo isso interfere também, porque a gente precisa estar alimentando o nosso corpo com atividades sociais, com atividades físicas também. A gente precisa estar, de certo modo, interagindo, buscando formas de estar cuidando do corpo para estar cuidando da mente. Com a pandemia isso tudo é mais complicado também. Então, é mais um agravante, né? Esse período que a gente está vivendo, embora seja um período transitório. Então, todas essas alterações, elas precisam ser reconhecidas, né? E também identificadas. Tem pessoas que acreditam que o suicida ele não avisa, mas na verdade ele avisa, ele dá um sinal. Às vezes são sinais sutis, às vezes a pessoa realmente chega a um ponto em que ela acredita que não aguenta mais, e em algum momento ela vai sinalizar em forma de palavras ou não, ou de gestos ou de comportamentos de que ela está precisando de ajuda, né? Então, e às vezes a gente não quer mexer com uma situação porque a gente não sabe como resolver. Então a gente tem aquele receio e isso acaba dificultando, porque quando você mostra para a pessoa que pelo menos você está preocupado, ela já se sente acolhida diante de sua preocupação, diante de sua atitude. Agora a inércia total, isso gera uma sensação de isolamento, de abandono, né? Também está muito comum, o tema do suicídio também está muito ligado ao uso abusivo de substâncias, né? Transtornos psiquiátricos mais graves, pessoas que sofreram violência, abuso na infância. Então é um quadro que está muito presente. Pessoas que lidam com perdas, com problemas, questões financeiras, desemprego. Então, são todos fatores de riscos que precisam ser avaliados, né?
e reconhecidos também. Então, sempre quando a ideação suicida surge, é muito delicado. É importante que a própria pessoa ou alguém que tenha acesso a alguém que esteja pensando assim, busque uma ajuda, busque um profissional. Ok, buscar um psicólogo, um psiquiatra é importante, mas se você não tiver acesso imediato, fale também, comunique também ao enfermeiro da sua unidade de saúde, comunique a um médico na sua consulta, enfim, a qualquer profissional, porque todos estamos também habilitados a fazer um acolhimento e a partir daí a gente está fazendo esses encaminhamentos para um cuidado específico, né? Só vencendo o preconceito é que a gente pode realmente trabalhar esse tema e superá-lo, né? Se a Organização Mundial de Saúde diz que 9 a cada 10 suicídios poderiam ser evitados, trabalhando os fatores de risco e buscando ajuda em tempo suficiente, então a gente não pode simplesmente duvidar, né? Então, vamos estar agindo, fazendo a nossa parte para que a gente possa estar ajudando todos aqueles que precisam. São 13 horas e 31 minutos, 13h31. Manda um abraço aqui, manda um alô ali pra mim, Marisete de Mairaporã, né? São Paulo. Gosto demais desse programa. Beijos. Ela cita aqui, eu tenho medo do escuro. O pessoal aqui, essa questão, os relatos dos medos, né? Os medos por todo lado. Então, foi medo de rã, medo de escuro, medo de tomar poder de decisão, como a gente falou, que é uma coisa realmente que talvez é a que mais nos preocupa nesse sentido, né? Porque realmente traz uma repressão, depende da situação, de um poder de decisão que você vai tomar, pode mudar tudo a circunstância da sua vida. Então é uma coisa realmente que traz um certo peso e que as pessoas realmente precisam estar ali preparadas para ter, né, essa atitude e deixar, de certa forma, aí, o medo de lado. Parabéns aos profissionais, excelente trabalho. Cadê aqui? Josenari Edna, está aqui nos acompanhando. Deixa eu ver mais quem chegou aqui, né? Cid Max está aqui também participando conosco. Crispiniana Almeida, é isso aí, né? Parabéns. Larissa Alves também está aqui participando. Celina que está aqui. O pessoal chegando, mandando suas mensagens também, interagindo. E também quem participou conosco pelo nosso WhatsApp. Nosso abraço daqui a pouquinho aí, como está dando também a notícia do esporte e trazendo outros assuntos também, liberando a participação sua para o nosso bate-papo de sempre, a resenha também que rola aqui na programação. Mas, de antemão, agradecer a participação de vocês no dia de hoje, deixar sempre o microfone à disposição para a gente estar debatendo esse tema e principalmente vocês intensificar o convite aí, né, para o evento que seria dia 24, não é isso? Dia 24. Esse mês. Desde já gostaria de mandar um abraço a nossos usuários, a toda a equipe CAPS que está nos ouvindo nesse momento, em especial nossos usuários que estão, como posso dizer, usuários internos que estão em sua residência devido à pandemia, e dizer que já estamos voltando e que é isso aí, assista ao nosso sarau, vai ser ótimo, contamos com, digamos que a visualização, a presença virtual de vocês. E uma mensagem que eu deixo é que você não precisa ser forte o tempo todo, mas desistir não é uma opção. Procure ajuda. Obrigado, Zé. Obrigado JC, obrigado ouvintes, obrigado por todos aqueles que escutaram até aqui, né? Que vocês possam ser semeadores, que possam estar ajudando as pessoas a estar cuidando, né, da sua saúde mental também. E me coloco aqui à disposição, JC, sempre presente quando precisa. Obrigado. A participação de Ed, também o Anderson aqui com a gente na tarde de hoje, trazendo essas importantes orientações, também essa reflexão, né, sobre a questão do Setembro Amarelo, a necessidade de a gente refletir sobre essa temática que se faz realmente tão necessária. E você que nos acompanha também aí na nossa live no Facebook, nosso abraço especial, podemos voltar agora na sequência ou não, ou ao programa de amanhã, a qualquer momento aí que se houver a necessidade de a gente trazer aí essa participação também através das mídias aí, as redes sociais, nós estaremos sempre presentes e ficamos felizes aí pela participação de vocês aí que estão sempre compartilhando, curtindo aí, ajudando na divulgação também do nosso trabalho através das redes sociais. Sérgio Ricardo, estamos de participações aqui, deixa eu cortar aqui, mudar aqui a câmera. Sérgio Ricardo Silva Nunes, boa tarde aí, né, JC, o Anderson e Ed Carlos, e dizer que os pacientes, né, podem contar aí com o AX, né?
É Axel o nome aqui, né? Os agentes comunitários de saúde, né? Sérgio é o nosso parceirão. Sérgio lá do Bom Gosto, não é isso? Isso. Grande Sérgio, um abração para ele também, tá aqui ligadinho com a gente. Luzinete Barreto, um abraço aí, né? A esses profissionais maravilhosos. Ed e é um ser humano aí, lindo. Sérgio Ricardo também, né? Que parceiro, cadê aqui, né? Que parceiro da comunidade, né? Um forte abraço para vocês aí. Então, a galera aqui interagindo também. Eles deixaram para participar lá no finalzinho da live. Quando a gente ia finalizar, todo mundo se manifestou aí, né? Tá todo mundo quietinho, só olhando, observando. E agora que resolveram aí. Ô Sérgio, tô guardando aí, mas você combinou com a gente que ia fazer a tal de uma live aqui, um bate-papo falando do esporte também, né? E você até hoje não deu as caras, sumiu o homem, né? Um abraço para você. Vamos combinar para a gente falar, resenhar um pouquinho do esporte também, não só de Bahia e Vitória, para falar nossa história do futebol aqui no nosso município. Quem sempre pergunta para vocês aqui é Felita de Muniz Ferreira. Quando ele entra aqui é um bate-papo, é uma resenha, a gente aí roda muito aí em relação à época de participar de seleção, dos times aqui do nosso município também. Então existia aqueles campeonatos aí que realmente movia, né? Principalmente a comunidade rurais aí. Aqui sempre que rola uma resenha, viu, Anderson? Sobre a questão de arbitragem. Não sei se você conhece que é Xoxinha, né? Xoxinha, Cambota, essa turma ali naquela época, né? Que era fazer parte do trio de arbitragens, que ninguém poderia ofender a arbitragem naquele tempo. Porque disse que Cambota mesmo disse que xingasse a arbitragem, que a madeira cobriu no centro, que já andava com o pau da bandeira já mais resistente, né? Porque aí ninguém já aproximava dele. Então era isso que era realmente algo à parte nos esportes que divertia a galera aí nos estádios aí quando tinha competições. Quem está aqui também, Eliane. JC aí dá cadê aqui? JC me dá o número do WhatsApp da rádio. 75988272881. 75988272881. Esse é o número da rádio. Valeu, Helene. Obrigadão pela participação. Vamos finalizar a nossa live, que vamos dar aqui continuidade na nossa programação, falando do esporte também aqui na sequência da nossa